O meio-campista Juliano Galopo chegou ao Brasil para assinar com São Paulo. O argentino de 23 anos foi flagrado por torcedores no aeroporto de Guarulhos na tarde desta sexta-feira. O São Paulo não revelou os valores da negociação, mas a reportagem do GE apurou que ela foi fechada por cerca de 6 milhões de dólares, 32,6 milhões de reais na cotação do dia. Galopo realizou exames na última quinta-feira na Argentina e deve ir ao CT da Barra Funda entre esta sexta e o sábado para finalizar os trâmites na negociação. O São Paulo tem até a próxima terça-feira para inscrevê-lo na Copa do Brasil. Já na Copa Sul-Americana, ele disputou a fase de grupos pelo Banfield, mas como o time argentino foi eliminado, o meio-campista pode ser inscrito pelo São Paulo nas quartas de final. O tricolor encara o Ceará. Juliano Galopo é considerado um jovem promissor da Argentina. Em 2022, ele já marcou 8 gols em 27 jogos. No ano passado, foram 13 gols em 48 jogos. E aí, estão animados para o anúncio de Juliano Galopo? Após o São Paulo anunciar a contratação do atacante Marcos Guilherme e ter a contratação de Juliano Galopo engatilhada, as informações do apresentador César Filho dão conta de que o tricolor ainda estaria em vias de negociação com outros 2 jogadores, um deles por empréstimo com tratativas bem encaminhadas. E aí, tem alguma suspeita? O São Paulo do técnico Rogério Ceni tem uma boa notícia. Dos próximos 5 jogos da temporada, 4 serão disputados no Morumbi. Em seu estádio, o tricolor enfrenta o Goiás no próximo sábado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois pega o América Mineiro novamente em seus domínios, mas pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Como visitante, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense pela primeira rodada do retorno da Liga Nacional e depois embala mais 2 jogos no Morumbi contra Ceará, ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, e Flamengo no Brasileirão. Em meio a uma série de desfalques, atuar ao lado da torcida pode ser importante para o São Paulo. Contra o Fluminense, um pouco mais de 41 mil pessoas compareceram ao Morumbi e a expectativa é de que o estádio receba grandes públicos nesta sequência, especialmente nos jogos de mata-mata. Na última rodada do Brasileirão, o São Paulo empatou em 3-3 com o Internacional no Beira-Rio. O São Paulo está ativo no mercado em busca de peças para o elenco de Rogério Ceni, que tem sofrido com muitas lesões. O treinador está tendo que aproveitar alguns garotos revelados nas categorias de base do clube para suprir algumas outras ausências. O argentino Juliano Galopo é o atleta mais próximo de ser anunciado. Entretanto, o antigo desejo de Rogério Ceni ficou disponível no mercado. O atacante Vitinho e o Flamengo não vão renovar o atual contrato com duração até dezembro deste ano. A diretoria do Flamengo promete avaliar ofertas que chegarem nesta janela para uma liberação imediata. No momento, o São Paulo não tem nenhuma negociação com o atleta, mas anteriormente Rogério Ceni levou uma lista com nomes que gostaria de contar e incluiu o camisa 11. A diretoria fez uma sondagem buscando saber cifras, desejo de Vitinho e tudo mais, mas não iniciou negociações por conta dos valores pedidos pelo Flamengo. Para vocês, seria uma boa bancar Vitinho com a ajuda de patrocinador ou até mesmo de um investidor? Ao que parece, a camisa 7 do São Paulo irá ficar vaga nos próximos tempos. Em baixa no tricolor, o meio-atacante Emiliano Rigoni deve deixar o Morumbi ainda nesta janela, uma vez que seu rendimento atual é muito aquém do que se espera. Um dos maiores investimentos do clube nos últimos anos, Rigoni teve uma ascensão meteórica, com muitos gols e assistências, mas, curiosamente, não conseguiu entregar o mesmo desempenho sob o comando de Rogério Ceni. E um jornalista argentino, o Nahuel Ferreira, apontou um acordo verbal dele com o clube da MLS. Vocês acham que faltou mais chances para o jogador? O time sub-15 do São Paulo encerrou a participação na Nike Premier Cup na última quinta-feira com vitória nos pênaltis sobre o Bahia por 8-7, após empatar sem gols no tempo normal. O torneio estava sendo disputado no CT do Desportivo Brasil, na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo. Com o resultado, o tricolor fecha sua participação na competição com apenas uma derrota e a 9ª colocação no torneio. Ao todo foram 4 jogos, sendo uma vitória, 2 empates e uma derrota.
O São Paulo ficou na terceira colocação do Grupo B com 4 pontos e decidiu a 9ª colocação contra o Bahia. Após o encerramento da competição, o tricolor volta a se concentrar na preparação para a sequência da temporada no Campeonato Paulista. No estadual, São Paulo lidera o Grupo 15 com 12 pontos, 100% de aproveitamento na segunda fase e a classificação para a próxima fase garantida. A base feminina avançou mais uma etapa na Nike Premier Cup na última quinta-feira. Com vitória sobre o Grêmio por 2-1, o tricolor paulista garantiu vaga na semifinal da categoria Sub-17. Os gols foram marcados por Ana Lu e Flávia. Depois de conquistar a vaga nas quartas de final do torneio, ao derrotar o Fluminense, o time de Thiago Viana voltou a campo mais uma vez nesta semana para buscar a classificação para a fase seguinte. Para dar tranquilidade, o primeiro gol saiu logo no início da partida com a atacante Ana Lu, após grande pressão das São Paulinas. O segundo veio aos 16 minutos da segunda etapa com Flávia, ampliando a vantagem. Antes do apito final, o Grêmio ainda descontou, mas a tricolor garantiu a vitória e a vaga na semifinal. Com um dia de descanso pela frente, o time São Paulino volta a campo para enfrentar o Corinthians no sábado, dia 23, às 9h30, no CT do Desportivo Brasil em Porto Feliz, em busca da vaga da decisão. A seleção brasileira somou mais uma goleada na Copa América Feminina. Já classificado para as semifinais, o Brasil venceu o Peru por 6-0 na última noite no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, em Cali, Colômbia, pela quinta e última rodada da fase de grupos. A seleção brasileira já entrou em campo classificada para as semifinais da Copa América devido à goleada sobre a Venezuela na última segunda-feira e poupou algumas titulares ontem contra o Peru. O resultado, porém, mantém 100% de aproveitamento das comandadas de Pia na competição. Com a goleada da última noite, o Brasil garantiu seu quarto triunfo na competição e, de quebra, a liderança isolada do Grupo B, com 12 pontos somados. Além disso, a seleção ainda não foi vazada na competição. A seleção brasileira enfrentará o Paraguai na próxima terça-feira, às 21h de Brasília, pelo primeiro mata-mata do torneio de seleções. Além do título da Copa América, o Brasil busca uma das 2 vagas para os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerão em 2024. A competição também dará 3 vagas para o Mundial de 2023, disputado na Nova Zelândia.